Bom, povo de Deus, só agora que eu consegui um tempinho aqui para poder fazer essa live do meu testemunho, que já havia dias aí que eu tinha que fazer. Então vai compartilhando aí em nome de Jesus essa live, vai enviando para outras pessoas, porque de certeza Deus ele vai falar com alguém através dessa live. É uma live que vai marcar. Então, enquanto o povo for entrando, eu vou compartilhando aí, vou colocar um fundo musical aqui. Então, eu peço a todos que vão compartilhando, eu já liberei a conta, porque hoje eu vou falar do meu testemunho e, querendo ou não, é forte, né? Por onde eu passei pelo Vale da Sombra da Morte para poder chegar aqui e hoje tá fazendo a obra, né? E hoje tá com a minha vida estruturada, né? Em relação à minha vida sentimental, que onde mais o diabo ele sambou na minha cara, né? Eu posso dizer assim, eu permiti isso, só que eu não sabia, né? Mas hoje foi o dia que o Senhor escolheu o que eu viesse contar. Chegou a hora de contar, porque muitos acham que eu caí de paraquedas. Acham que eu caí de paraquedas no ministério, acham que eu caí de paraquedas na situação que eu me encontro hoje. E não foi bem assim, né? Existiu todo um caminho. Shalom, pastor Marcelo, seja bem-vindo. Existiu um caminho, e um caminho muito doloroso, um caminho muito sofrido, e hoje todos vão saber, né? Um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu passei. Então, enquanto as pessoas forem entrando, né, nós vamos adorar aqui ao Senhor. E é o tempo só que as pessoas entram, né, que eu tô aproveitando que Esté tá dormindo. Então envia essa live aí para outras pessoas, que eu vou fazer o mesmo aqui. E eu vou dar uma enxugada nesse testemunho, vou resumir um pouco. Enquanto isso, nós vamos adorar. Eu gosto muito de louvar o Senhor com esse hino, que eu acho que esse hino, ele acende muito a unção. Então eu vou compartilhando aqui para algumas pessoas. E o nome do Senhor será glorificado. Gire Adonai. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Gire Adonai se manifestará. Aleluia. Se sente tua glória neste lugar. Algo grande vai passar. Pronto, já enviei aqui para algumas pessoas. Vamos ver se a gente atinge pelo menos umas 10 pessoas. Porque eu creio que Deus ele vai falar com algumas pessoas, inclusive as mulheres em especial. Né? Porque as mulheres elas são alvo do inimigo. Porque são mais sensíveis.
Então elas se tornam, querendo ou não, elas se tornam algo mais, vamos botar, mais atraente do diabo. Adonai se manifestará. Vai enviando vocês que estão aí, que estão entrando. Enquanto eu tô organizando aqui. Deixa eu jogar aqui esse link aqui no grupo. O som, a minha voz tá saindo bem aí? Coloca nos comentários aí pra mim, por favor. Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo le entregó nuevas lenguas de fuego. Aleluia. El Espíritu le daba que hablase. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui. Y en este momento, el mismo viento que sopló aquella vez sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a manifestar. Mientras tú le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se manifiesta. Si le buscas, Él se manifiesta. Llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Pronto, eu vou começar, né? Porque eu não posso demorar, porque a qualquer momento Esté acorda. Então, eu tenho que correr contra o tempo aqui, né? Eu peço ao Senhor que Ele me cubra com o sangue dEle, que Ele esteja nos protegendo agora, que os anjos do Senhor sejam ativados em cima da palavra de Hebreus 1 e o 14 para nos proteger, Senhor. Eu me coloco agora na Tua presença, com a direção que o Senhor me deu para que eu viesse dar esse testemunho, Senhor. Onde eu irei falar sobre coisas que, muitas coisas só até eu e o Senhor sabem. Mas chegou a hora, né, de contar, e chegou a hora de eu testemunhar sobre um pouco do que passou na minha trajetória. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir, tanto eu como aqueles que estão aqui online, aqueles que vão ver depois, e que o Senhor possa tocar a vida de cada uma pessoa, principalmente as mulheres, né, que vão ver esse testemunho e que sirva de exemplo, Pai, para que elas não se deixem levar e passarem por nem pelo mínimo do que eu passei. E que Teu nome venha a ser glorificado, porque tudo na minha vida eu faço para a glorificação do Teu nome. Amém? É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra
que se encontra no livro de Lucas, né? Lucas 1 é uma passagem muito conhecida. E 37, aonde diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse é o versículo que o Senhor ele me deu antes de eu entrar no quarto. E é em cima desse versículo que é onde eu me alimentei durante muitos anos da minha vida, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a apóstola Vanessa Tavares, sou casada com o apóstolo Cerny Tavares, né? E hoje nós temos um ministério e estamos à frente dessa obra porque o Senhor nos deu, colocou em nossas mãos. E eu quero vir aqui, né? A paz, Lene, vai compartilhando aí com outras pessoas essa live para que chegue ao máximo de pessoas, ao máximo de mulheres possível. Então eu já vinha dias sendo incomodada pelo Espírito Santo, onde ele me pedindo para que eu viesse dar o meu testemunho, e eu estava sem espaço, né? Porque eu precisava ficar só para poder dar esse testemunho. E eu não nasci num lar evangélico, né? Onde algumas pessoas sabem disso. Eu não fui criada em lar evangélico. E o que eu vou contar para vocês aqui é um pouco do que se passou, né? Na minha trajetória até chegar aonde eu estou hoje. E então, eu nasci, né, num relacionamento que foi fora do casamento. Algumas pessoas que estão próximas sabem. Eu não tenho vergonha de dizer isso pra ninguém, né? São coisas que são fatos que acontecem na vida de muitos adolescentes. E eu vou só desativar aqui os comentários, porque senão eu vou perder o foco e eu não posso perder, né? Porque é sério essa live. Depois você me manda mensagem no direct que eu respondo, mas agora eu tenho que correr aqui. Então, né, eu vim ao mundo, a minha mãe não era evangélica, meu pai não era evangélico, eles tiveram um relacionamento há uns anos atrás. E aprove o Senhor me permitia vir ao mundo. E ali eu cresci, né, num lar desestruturado, que não era uma família. Então, eu fui crescendo, eu, meus irmãos e minha mãe. E a gente tinha uns vizinhos que eles mexiam com o ocultismo, né? Que eles mexiam com Umbanda, né? Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, mas tudo que é desagrado ao meu Senhor, eu não compactuo, né? Eu não negocio a minha fé com nada. E ali a gente cresceu, achando tudo aquilo ali muito normal, né? Tudo muito normal. E a gente foi crescendo naquele ambiente. E a gente não sabia, não entendia por ser criança, né? Muitas das vezes, a minha mãe também, por falta de sabedoria, também não sabia, né? Inocente. E se envolveu com essas coisas e automaticamente nós também. E ali a gente, não era que a gente fazia, mas a gente, por estar próximo, por morar próximo, praticamente colado à casa, então a gente ia lá, via as coisas acontecendo, né? Então ali a gente começou a ver pessoas endemoniadas, né? Só que a gente não sabia que era como é que eu posso dizer? Que era possessão diabólica, né? Porque a palavra do Senhor diz que ele vem, o inimigo das nossas almas, ele vem com sapatinho de algodão. Então ele entra na nossa vida sem que a gente perceba.
né? Que é ele que tá ali atuando. E ali a gente cresceu naquele lugar, né? Ali naquele ambiente onde a gente via aquela pessoa lá sendo incorporada com o demônio. E ele dizia que era santo, né? E a gente foi se acostumando, a gente não tinha medo, né? Nem eu, nem meus irmãos. A gente não tinha medo, mas o inimigo dali, ele já trabalhava na nossa vida. Ali ele já dava índice que ele queria destruir com a nossa vida, né? E ele estava tentando de todas as formas nos como é que eu posso dizer? Ele estava colocando, nos laçar, né? Porque existem os laços de almas que são ilegítimos diante de Deus. E um dos laços de almas que são ilegítimos diante de Deus é os laços de almas que nós fizemos com entidades e seitas, entendeu? Então, a partir do momento que você se laça no mundo espiritual com coisas que não vêm de agrado com as coisas de Deus, que são laços ilegítimos, então você está desagradando a Deus e você está indo por um caminho totalmente contrário à verdade, à palavra. E ali eu me envolvi com isso ali. Eu não me envolvi porque eu quis, eu fui levada, né? Automaticamente, assim, não que eu fui obrigada, mas por ver a minha mãe e por ver pessoas indo, então eu fui, né? E eu fui crescendo e fui vendo e tudo aquilo pra mim era tudo normal. Então pra todo mundo aquilo ali era tudo normal. A gente não conhecia a verdade, a gente não conhecia Jesus. Então a gente foi enganados, né? Porque o diabo, ele nos engana. Então a gente não tinha medo quando ele vinha, né? Incorporava lá no pai, eles falam pai de santo só Jesus, né? Pai de chiqueiro mesmo, eu digo. E ali ele incorporava e quase cai da cadeira. E toda vez era aquela luta, aquela agonia. E a gente tudo vendo aquilo e a gente achava normal. E quando ele vinha, ele sempre contava as tragédias que iriam acontecer. Todo ano vinha a história de, não, porque fulano vai morrer. Então, o diabo, a gente viu muito ele chegar e contar uma desgraça que iria acontecer na vida de alguém. Porque ele era o provocador daquilo. Era ele que iria provocar aquilo. Porque ele ali naquela vítima, ele estava achando uma porta aberta. E ali naquela vítima, ele iria estragar e destruir com a vida daquelas pessoas. Então eu perdi pessoas assim, vizinhos, né, conhecidos, jovens, né, meninas, mulheres, jovens, né? Eu vi isso que ele contava, olha, vai acontecer tal coisa e com pouco tempo acontecia mesmo. Por que acontecia? Porque existia brecha na vida daquela pessoa e que ele próprio iria fazer algo acontecer na vida das pessoas. Né? E ele falava sempre que 2 ou 3 pessoas sempre dizia que não, esse ano vai morrer 2 cabeças dessa rua, vai embora 2 cabeças dessa rua, e um é um homem, o outro é a mulher. Então tudo que acontecer na rua a gente já estava sabendo. Quando acontecia não era segredo pra gente, não era mais novidade pra gente. Então se passou, né? Eu me envolvi ali. E eu não sabia que enquanto a gente estava naquele momento, naquele ambiente, ouvindo aquelas coisas ali, nós estávamos abrindo portas no mundo espiritual. E eu sou a filha mais velha da minha mãe, né? E ali eu fui indo para minha adolescência e fui ficando entre 15 e 16 anos e fui me envolvendo mais e mais naquilo ali. Né? Ao chegar ao ponto de que eles queriam como é que eu posso dizer? Eles queriam me batizar, me envolver ainda mais com aquela nojeira toda deles ali que eles faziam. Era banho, era corte de galinha, era sangue, era cerveja, era muita coisa, né? É muita coisa que se passava ali. E eu fui crescendo e vendo o que se passava. E aí eu fiz 18 anos. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ter a minha vida sentimental, né? Porque até então eu tava naquele lugar, mas eu ainda era uma adolescente bobinha, não entendia
Eu não entendia muito da vida, não sabia quase nada, estava ali aprendendo, né? Eu não tinha uma pessoa na minha família para dizer para mim o mal que faria, né? O mal que faria, nós estávamos naquele lugar, naquele ambiente. Então, o que é que acontece? Eu comecei a sair, né? Comecei a estudar, comecei a me envolver com amizades, com pessoas. E aí eu conheci alguém, né? E essa pessoa também era uma pessoa bem conturbada. Era uma pessoa que não tinha Deus na vida. E aí se passou um tempo. E com pouco tempo, né? Com 2 meses, como eu posso dizer, com 2 meses... Com 2 meses de relacionamento, eu já era envolvida com aquele tipo com aquele tipo de religião, digamos assim, né? Se é que é uma religião mesmo, né? E eu comecei a criar coisas na minha cabeça e comecei a ter surtos como é que eu posso dizer? De ansiedades, picos de ansiedades. E eu ficava inquieta, eu ficava com insônia, porque queria uma pessoa que ela não estava destinada ao propósito de Deus na minha vida, né? Então, eu me aprofundei ainda mais. Eu já trabalhava nessa altura, né? Porque eu comecei a trabalhar aos 17 anos, e eu já trabalhava, e eu pegava ali o dinheiro que eu ganhava. Às vezes eu ganhava por dia, né? Na maioria das vezes eu ganhava por dia, porque eu era promotora de vendas. Eu sempre trabalhei com vendas. E ali Deus, ele permitia eu passar por toda aquela situação, mas eu não entendia. E eu cheguei ao ponto de pegar o dinheiro que eu recebia, em vez de eu pegar o dinheiro e comprar comida ou ajudar a minha mãe em casa, né, com alguma coisa. Eu não fiz isso, eu não fazia isso. Eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava e eu chegava lá na casa, já era em uma outra casa, né, porque eu não queria que o cara aonde eu cresci, vendo toda aquela história, ele já sabia um pouco da minha história. Então eu procurava alguém que não sabia da minha história, porque automaticamente a pessoa ela iria falar uma realidade, uma verdade, né? E eu não queria ser consultada por ele. Então eu comecei aí, eu já sabia o caminho, né? Eu comecei a ir uma outra mulher num bairro próximo, e ali eu chegava e colocava o meu dinheiro todo ali, né? Muitas das vezes nós hoje, como a gente está na frente de uma obra, a gente é cristão, né? A gente sabe hoje. Eu não, porque eu sou dizimista, ofertante, primicista fiel, né? Mas muitas das vezes as pessoas, elas se amarram. Elas não querem ser dizimistas, elas não querem ser primicistas, elas não querem ser ofertantes, né? Mas vamos dar o meu testemunho. Eu não estou dando o meu testemunho. Eu pegava o meu dinheiro todinho. Naquela época eu tinha 18 anos, um dia de trabalho, a mulher me pagava R$30. E eu trabalhava o dia inteiro, pegava os R$30 no final do dia, chegava lá na macumbeira e eu pagava aquele dinheiro todo ali suado na mão dela. Eu dava todo o dinheiro. E ali aqueles R$30 naquela época era muito dinheiro, né? Hoje que a gente sabe que não é nada. Mas naquela época era muito dinheiro. Então dava para pagar a consulta, dava para comprar a cerveja, ainda dava para comprar o cigarro, né? Então assim, dinheiro no mundo espiritual é sangue. Por quê? Porque você troca você dá o seu sangue. Você trabalha o dia inteiro, você trabalha o mês todo em troca de um salário, né? Em troca de um salário, eu tava ali em troca do meu dinheiro. Durante o dia eu trabalhei e eu colocava no altar satânico o meu dinheiro suado, né? E muitas vezes, isso por falta de sabedoria, irmãos, isso é muito sério,
muito sério. Então eu fui abrindo portas espirituais na minha vida financeira, na minha vida sentimental, sem saber o que eu estava fazendo. Então Deus, ele sabe por qual motivo ele estava me incomodando para eu fazer essa live, para eu dar esse testemunho. Eu sei que tem pessoas que vai ouvir esse testemunho e possa ser que esteja passando por coisas parecidas. E tenha cuidado, não deixe se enganar pelo diabo. Ele está aí para destruir com a vida, nossa vida, porque ele sabe que para mim, para você tem jeito, mas para ele não tem mais jeito. Então o que ele puder fazer para destruir comigo e com você, ele vai fazer. Então eu trabalhava o dia inteiro pesado, às vezes viajava. Quando chegava na quinta-feira era o dia pior da semana, que eu odiava, porque eu tinha que viajar para Limoeiro, Carpina e Paudalho, fazer as lojas todinha para poder chegar no final do dia e ter 30 reais. E eu pegar aqueles 30 reais e ir lá na macumbeira, porque eu queria saber o que era que estava se passando na vida da pessoa que eu queria, né? Então é muito sério isso, né? É muito sério. Então eu lançava no altar satânico a minha finança. Eu lançava no altar satânico a minha vida financeira. Então ali eu estava sendo laçada no mundo espiritual por todas aquelas coisas que eu andava fazendo sem ter sabedoria, sem estar sabendo do que eu estava fazendo, né? E eu só queria saber, na minha cabeça eu dizia assim, eu não quero amarrar ele a mim, eu só quero que as pessoas que estão com ele saiam da vida dele. Então eu pegava, trabalhava e gastava meu dinheiro nisso, e começou a dar problema nas minhas coisas. Eu comecei a ter perdas, né? Eu perdi emprego, eu perdi celular, né? Do nada, uma hora, meu telefone do nada assim começou a fumaçar, e eu sem entender, as minhas coisas se acabando, se destruindo. Por quê? Porque o devorador já estava ali com muita força e eu não sabia, né? O inimigo já estava com muita força na minha vida financeira e eu não sabia. Eu queria comprar uma coisa para mim, era com muita dificuldade e eu não sabia. Então eu não tinha como me proteger. Eu era uma adolescente maluca, né? Porque quem faz essas coisas não tem juízo, né? Uma adolescente maluca, como eu vejo muitas adolescentes. Eu disse que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na época de 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu não tinha feito metade do que eu fiz. Então, irmãos, sabe o que acontece? Quando você passa a ir procurar esses tipos de refúgios, né? Porque eram refúgios que eu tinha, que eu ia buscar. Então, quando você passa a ir buscar refúgios onde não é Deus, onde não tem Deus, a sua vida ela vai dar de mal a pior. E o que aconteceu comigo? Eu simplesmente fui me afastando de pessoas, de amizades, me isolando, porque a primeira coisa que o diabo ele faz é começar a isolar você, para você não vir conversar com ninguém, para você não buscar ajuda. Então ele começa a colocar pensamentos na sua mente, né? E eu desde muito novinha, porque eu tenho um ministério profético, então eu sempre ouvi a voz do inimigo. Eu bem novinha eu já ouvia, ele já me atormentava. Então quem é profeta de ofício tem essa sensibilidade muito aguçada. Então assim, eu até mesmo antes de me envolver com essas coisas, eu já ouvia, né? Eu via coisas. Então assim, eu não sabia de que era se tratava. E chegou o ponto de uma delas chegar pra mim, né? Uma das mulheres lá que ia no terreiro, elas diziam que eu tinha uma mestra, né? Que eu tinha uma mestra, que eu fazia parte com Iemanjá, porque eu sempre tive o cabelo grande, e a minha vida toda eu tive cabelo grande, só um tempo atrás que ficou curtinho, porque eu dei uma progressiva e começou a partir. Então elas diziam isso pra mim, né? E eu achava tudo aquilo muito normal, tudo muito natural, e que eu tinha que fazer oferendas lá botar frutas com uma cesta de frutas para Iemanjá, e pererei muita coisa, né? E muita coisa, e o diabo querendo cada vez mais me enlaçar. E isso trazia mais o que para minha vida, né? Eu não a momento nenhum eu fiz nada para a pessoa que eu queria manter perto de mim como é que eu posso dizer? Se laçar, né? Porque laçado no mundo espiritual comigo ele já estava. Como é que eu posso dizer?
se aprofundar, assim, como é que eu posso falar? Amarração, né? A palavra certa é essa, amarração. Eu nunca fiz amarração nenhuma pra ele, porém ele era endemoniado, entendeu? Ele era endemoniado, porque a mãe dele já era macumbeira, já vivia dentro do candomblé, já vivia toda semana botando camisa branca e comendo peixe, porque era um voto que eles tinham feito lá, o demônio. E eles faziam sempre essas coisas, né? Então, quando passou 3 meses de relacionamento, foi quando eu comecei a ver esse lado dele, perturbador, né? Um lado perturbado que ele tinha. Mas ali eu já estava bem envolvida e eu já não queria mais sair daquela situação. E o inimigo começou a me laçar ainda mais naquela relação abusiva, né? Nesse relacionamento abusivo, porque tudo que tira tua paz, tudo que não te respeita é um relacionamento abusivo, tudo que toma teu espaço, né? É abusivo. E então começou o quê? O diabo, ele vem com sapatinhos de algodão. Começou a vir as brigas, e dessas brigas chegou o ponto dele me bater, né? E eu sempre perdoava, porque também não era nada grave, nada que ficasse assim como é que eu posso falar? Aparente, né? Para as pessoas verem, porque ele também não era nenhum besta. Então, isso foi se passando na minha vida, onde o inimigo ele colocava na minha cabeça que se ele me deixasse eu não ia ser feliz com ninguém, que eu não ia ter uma família, que eu nunca ia ser feliz e que eu tinha que me sujeitar àquilo e que eu precisava realmente daquilo e que ele era a pessoa certa para mim, tá? E muitas das vezes Deus te mostra, né, com atitudes da pessoa, se ela é ou não para você. Então o que eu digo a você é o quê? Você que é mulher, você que tá aí, não deixe chegar ao extremo uma relação na sua vida abusiva. Quando você vê algo anormal, algo que não tá encaixando, que não tá dando certo, que tá te fazendo sofrer, que tá te magoando, sai fora o quanto antes, porque você pode não estar, né? Como é que eu posso dizer? Você pode não estar viva para contar a história, porque eu sou um milagre. Eu estou contando essa história hoje, mas debaixo de muita dificuldade. Porque eu passei pelo vale da sombra da morte, né? Onde eu passei de morrer 3 vezes e eu sofri ali e ninguém sabia. Então não se permita, você que é mulher, não se permita passar a sua vida, botar a sua vida em risco. Isso é muito sério, o que eu tô contando pra vocês aqui é muito sério. Custou a minha vida praticamente, porque eu poderia não estar aqui para contar essa história que eu tô contando. Mas Deus, ele sabia que ele tinha um plano na minha vida, que ele tinha um projeto na minha vida, né? Eu tive um pai na fé, eu tenho um pai na fé, né? Que ele orava muito por mim. E ele conversava muito comigo e ele dizia pra mim assim: Vanessa, tu é tão nova, tu é tão bonita, tu tem uma vida pela frente. E ele dizia assim pra mim: deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele é evangélico da Assembleia de Deus e até veio aqui, acho que esse ano, acho que foi ano passado, ele veio aqui no finalzinho do ano, ou foi no início desse ano, eu não tô lembrada, ele veio me visitar. E ele dizia pra mim assim: deixa Deus trabalhar na tua vida, Deus tem um plano tão grande na tua vida, não deixa o diabo ceifar com a tua vida, não. E eu olhava pra ele e eu dizia assim: Orlando, não tem jeito pra mim. Eu dizia, ele disse: não diga isso, não diga isso, tem jeito pra você sim, você tem uma vida pela frente. E eu me via numa situação que eu não tinha filho, que eu não tinha nada que me prendesse. Era uma corrente espiritual e eu queria sair daquela corrente e eu não tinha força. Eu não queria, por mais que eu quisesse, eu não conseguia sair daquela corrente espiritual. Hoje que eu trabalho com libertação, eu sei, né? Hoje eu sei que existem muitas pessoas que estão
acorrentadas no mundo espiritual, com homens, com pessoas, né? E não sabem como se sair. E eu não sabia também, né? Foi a misericórdia do Senhor que eu consegui pular esse laço, eu consegui sair dessa situação e com vida, né? Porque eu me lembro hoje, quando chega a época de carnaval, as pessoas lá na casa dele viajavam, então ele ficava ali com a chave da casa, ele ficava só. E a casa tem uma piscina muito grande, né? E foi aonde eu tive a minha primeira tentativa, que ele teve, né, comigo, a primeira tentativa de homicídio, onde ele tinha outras pessoas e eu me ia sujeitando a toda aquela situação. E eu liguei, né? Ele tava com alguém na casa dele, eu liguei pra casa dele, na época se usava muito telefone fixo, então eu liguei. E quando eu liguei, alguém atendeu e desligou. E logo em seguida, com 1h30 depois, ele foi me pegar. E quando ele me pegou, ele me levou na casa dele, como se tudo tivesse tudo bem, né? E pra mim foi como se, né, eu não sabia do que ia acontecer. Então, assim, agia comigo com malícia, né? Eu confiando, agia na minha vida com malícia, como se eu fosse, sabe? Era só sendo um demônio mesmo, só estando endemoniado pra agir daquela forma. A pessoa tá bem com você, de uma hora pra outra muda. Então, foi aonde aconteceu ali a primeira tentativa de homicídio. A sorte foi que eu tirei ainda o telefone assim. Ainda consegui jogar o telefone. E ele me jogou na piscina. E ele tentou me matar afogada na piscina. E eu passei por tudo aquilo ali sozinha com Deus. E eu gritava. A casa rodeada de prédios. E os vizinhos não escutavam porque época de carnaval, todo mundo viajando. E eu ali sozinha. Então, eram momentos de sufoco, eram momentos de agonia, momentos sofrido. E eu não sei por que Deus está querendo que eu faça isso aqui ao vivo. Mas eu creio que alguém deve estar passando por alguma coisa parecida. Porque Deus sabe que não é fácil eu tocar nesse assunto. Eu não toco nesse assunto com ninguém. Mas quando eu conto, eu vivo a história novamente. E eu era tão, sabe, sem maldade. Eu não tinha... Quem me conhece sabe, eu não tenho maldade com ninguém. Eu não tinha maldade na minha mente. E eu vivi tudo isso sozinha. E muitas das vezes é necessário a gente passar por alguma coisa. Mas tem coisas que a gente passa mesmo sem querer passar, né? Então, eu creio que possa ser que alguém esteja precisando de um socorro. E eu sei que essa live ela vai alcançar essa vida. E essa pessoa, ela vai ser liberta, ela vai ser livre, né? Através desse testemunho, que é um testemunho forte. E ali se passou os dias e era como se nada tivesse acontecido. E com horas depois a pessoa estava normal, a pessoa já saía comigo. Então assim, era como se fosse uma possessão, né? Eu me lembro que depois daquele fato que aconteceu, eu corri ainda pela garagem da casa. A casa é muito grande. Eu corri pela garagem da casa, caí ainda, né? E ele pegou uma faca enorme, amolada, para cortar meu cabelo. Dizia que ia cortar meu cabelo no ombro. Então, ali foi a segunda parte onde aquela faca grande, amolada, poderia ter pego no meu pescoço. E ele jogava meu cabelo pra cima, assim, eu deitada no chão. E ele dizia que ia cortar meu cabelo com a faca.
E eu puxava o cabelo e eu não deixava, e a faca batia no chão. E várias vezes a faca bateu no chão. E eu gritava por Deus, e eu, Senhor, me socorre. Me socorre, Senhor. E quando eu começava a clamar por Deus, porque era só eu e Deus ali, foi quando ele parava com tudo aquilo. E eu sem entender, e tudo, o motivo todo daquele problema todo ali, ele dizia, você ligou para aqui, para casa. E eu estava com a Andréia, que era a noiva dele, né? Que ele dizia que ele tinha 4 pessoas comigo, e uma delas era a noiva, ele dizia que era a noiva dele. Entendeu? Então, assim, pronto, depois que eu começava a clamar por Deus, ele parava e ficava normal. E era como se nada tivesse acontecido. E eu calada, chorando, calada e querendo ir embora. E depois de muito tempo, ele, não, eu vou levar você. Aí ele me levava pra casa. E muitas das vezes, antes de me levar em casa, ainda ia num canto, lanchava e depois me levava pra casa. E era como se nada tivesse acontecido. E foi se passando anos nisso, anos. E foram 6 anos. Foram 6 anos esse relacionamento abusivo. Uma outra vez foi... a terceira vez foi quando eu realmente achei que ia morrer. Né? E ele escalou uma arma na minha cabeça. Na frente da casa dele, eu encostei assim... Tava conversando normal, mas ele queria ir pra um canto, eu não queria ir. E ele queria... Eu dizia, me leve pra casa. Então, você vai só, ou você vai com sua filha. Enfim, eu não sei se era pra... só sendo possessão demoníaca, porque era segundos que acontecia. É negócio de segundos. Se irava e é como se o demônio entrasse ali, né, querendo acabar com a minha vida. E tudo era voltado para destruir a minha vida. Então, eu simplesmente aceitava tudo aquilo e não sabia o que estava por trás, não sabia porque estava se passando tudo aquilo ali. E eu achava que eu tinha que passar aquilo, e eu achava que eu não ia ser feliz, e eu achava que eu ia morrer, que se ele me deixasse eu iria morrer. E hoje, quando eu olho para essa história, eu digo, eu queria ter só um pouquinho da sabedoria que eu tenho hoje. Eu queria ter só um pouquinho do amor que eu tenho hoje por mim, né? Porque eu não tinha amor próprio. Eu era uma pessoa que eu me menosprezava porque ele dizia que ele só iria se ele iria casar comigo quando a galinha criasse dente. Então, irmãos, eu vou lhe dizer, as pessoas, dinheiro ele sobe a cabeça de qualquer pessoa que não tem Deus, né? Então, ele, por ser uma pessoa que ele era empresário, então ele achava que o dinheiro dele era tudo, né? O rei dele era o dinheiro. E ali, como é que eu posso dizer? Ele escalou, né, essa arma na minha cabeça. E mais uma vez eu vi a mão de Deus ali, literalmente. Ele colocou a arma na minha cabeça. E eu não sei como, mas eu sei que foi Deus. Eu escutei um estalo. E nesse estalo não saiu a bala, mas o pente caiu no chão nos meus pés. E quando os pente caiu, o pente com as balas caiu no chão, que ele se abaixou para pegar e eu saí correndo. E depois disso, pronto, se passou, né? Foi se passando o tempo. Eu acho que aí tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de relacionamento já na altura do campeonato. E foi se passando o tempo, eu saí de casa e fui morar só. E nesse período que eu fui sair de casa e fui morar só, né? Ele ainda me ajudou, ainda comprou algumas coisas, né? Me ajudava com o aluguel, que era o mínimo que ele podia fazer. E ali se passou perto de 1 ano, mais ou menos, de vencer o contrato da casa, que era no nome dele.
E ele simplesmente chegou pra mim do nada, sem confusão. Eu digo que ele foi usado por Deus. Foi a melhor coisa que ele fez na vida por mim, né? Foi sem confusão, foi numa boa, foi na conversa. Ele chegou pra mim e disse que não queria mais nada comigo. Aí eu disse, como assim? Eu não fiz nada, a gente não brigou, tá tudo bem, o que aconteceu? Não, eu não quero. E ali eu fiquei sem, né? Fiquei fragmentada. Hoje eu sei. Manuel, eu não tenho como atender ligação, não. Tá me mandando mensagem, eu também não tenho como ler as mensagens. E aí, o que é que acontece? Ele chegou pra mim numa boa e disse isso. Que não dava, que não queria, e ali foi a mão de Deus mesmo. E que tava indo seguir a vida dele. E eu não aceitei, de imediato não aceitei, né? Porque tava fragmentada, tava laçada no mundo espiritual. E ali, mais uma vez, foi um impacto que eu tive. Um dos impactos que eu tive na minha vida. E o diabo, mais uma vez, me fragmentou. Né? Fragmentou um pedacinho da minha alma. E eu fiquei presa no mundo espiritual ali. Hoje eu sei, né? Hoje eu sei que eu fui fragmentada ali naquele momento também. Porque eu fui fragmentada em todos esses impactos que eu tive na minha vida. Porque todo impacto que você tem, o diabo ele vai te fragmentar, não adianta. Não tem nada a ver com em você ficar endemoniado. E ali passou aquela fase da minha vida. E passou um mês, eu sobrevivi. Passou 2 meses, eu sobrevivi. Com 3 meses, eu disse, agora eu não me permito homem nenhum tocar em mim. A partir de hoje eu me permito só ser amada. A partir de hoje, homem nenhum que se entrar na minha vida, eu vou permitir. Porque o primeiro que tentar, eu chamo a polícia na hora. E nisso, depois de 3 meses, eu falei isso. Eu disse pra Deus isso. Eu disse, Deus, eu já tava morando só. Eu disse, Deus, a partir de hoje, eu não permito mais eu viver essa situação. E ali, eu comecei a sair, porque eu não saía, eu não tinha amigas, porque eu era presa ali literalmente a ele. Era como se eu fosse uma caixinha. Ele ligava, vem, desce, eu ia, me encontrava com ele, saía, voltava. E era assim, eu tinha que estar disponível. É como se eu fosse um pedaço de carne no açougue, onde ele me via apenas como um pedaço de carne, que ele chegava no açougue lá, comprava, né, pegava, né, no açougue a gente compra carne, ele tinha de graça. E ali usava e deixava pra lá. Então, era isso. É o que muitas jovens hoje, às vezes, se permitem por ter um sentimento, né? E os homens, a maioria dos homens do mundo, eles se aproveitam disso, da fragilidade da jovem, né? E da inocência, da carência e dá nisso. Então, eu estou, né, contando pra vocês um pouco da trajetória, que foi forte, né? Só que se passou o tempo. Isso foi em 2013, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, agora em novembro fazem 10 anos que esse relacionamento, graças a Deus, acabou. Que foi um relacionamento de, como é que eu posso dizer? Não foi abusivo, não. Foi de terrorismo. Foi um relacionamento de terrorismo. E ali Deus, ele teve essa misericórdia de usar ele mesmo, porque Deus, ele via que se eu sozinha por mim não conseguia sair da situação, então ele que tinha que ser usado para poder sair da minha vida. Então ele saiu. E quando ele saiu foi quando eu tenho contato, eu comecei a ter contato com uma amiga dele, né, que é minha amiga, que ela mora na Europa, mas que ela era amiga dele, eu conheci ela através dele. E ela disse, mulher, tu perdesse muito tempo aí com esse cara não te dava valor, esse cara não fazia nada por tu, vem embora pra cá, vem trabalhar, vem ver tua vida aqui na Europa. Aí eu fui. Aí ela foi, pagou minha passagem, ajeitou as coisas, eu fiquei na casa dela. Só que eu fui pra lá pra tentar a minha vida lá, né? Eu sonhava em ter uma menina branquinha, dos olhos azuis, pra você ver como é que Deus, ele faz. E
a vida inteira eu sonhei com isso. Eu não sei de onde eu tirava essa história de ter uma menina dos olhos azuis, porque eu não tenho um olho azul. Mas a minha vida inteira eu sonhei com isso. E eu saía colando nos meus cadernos, em tudo que era lugar, uma menina branquinha dos olhos azuis. E eu me apaixonei por um português, né? Que ele era branquinho dos olhos azuis. Só que foi outra decepção amorosa. Outra decepção. E com pouco tempo que eu cheguei na Europa, eu descobri que o homem era gay. E ali, outra decepção. E ali eu não queria mais saber de ninguém. Fiquei só e disse, eu vou esperar o tempo de eu voltar. E eu comecei a conhecer os lugares, comecei a conhecer, saí para conhecer Luxemburgo. Saí pela cidade, uma cidade muito bonita, né? Um país muito bonito. Saí para conhecer Luxemburgo quase todo, que é pequeno, né? Pernambuco é enorme. Ele chega a ser o quê? Recife é maior do que Luxemburgo, para você ter ideia de como pequeno Luxemburgo é. É um país onde todo mundo sabe da sua vida, porque é muito pequeno. Então eu conheci a França, o início da França, a Bélgica, a Alemanha e Portugal, onde eu fiquei 3 dias. Então ali Deus me permitiu fazer essa viagem para a Europa, fui, conheci esses países e voltei. E quando eu voltei, já voltei com um pensamento de que eu só iria ser feliz se eu tivesse Jesus. E quando foi no final de 2015, né, para 2016, foi quando eu vim, comecei a visitar as igrejas, visitei. E quando foi em 2016, no início de 2016, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, né? E eu comecei a entender os propósitos e os desígnios dele há pouco tempo atrás, há menos de 2 anos. Então Deus, ele tinha um plano na minha vida e ele fazia promessas e eu não sabia que ia chegar, né, aonde chegou até aqui. E eu também não sei aonde ele vai me levar, mas eu sei que ele vai me levar para muitos lugares fazendo a obra dele. Então, resumidamente, essa é a minha história. E eu fui ali caminhando aos poucos, né, com o Senhor Jesus e fui aprendendo a me amar. Então, quando você se aprende a se amar, você não permite que ninguém, absolutamente ninguém, te oprima. Ninguém como é que eu posso dizer? Ninguém ninguém te oprima, ninguém te faça sofrer, né? E eu sofri muito mesmo. E o Senhor Jesus, ele me abraçou e eu comecei a ser amada pelo Senhor Jesus, né? E ali eu disse, Deus, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ver a minha vida contigo, eu quero casar, eu quero ter uma família, porque tudo que eu queria era uma família. E Deus, ele me fazia uma promessa, ele dizia assim pra mim, estou tratando de alguém, estou tirando alguém da vida do vaso que eu tenho pra te entregar. E ali foi o que Deus literalmente fez, tirou alguém da vida do meu esposo, né, que não era de acordo com o propósito que ele tinha, porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então eu fiquei esperando em Deus ali, né, tentei também outro relacionamento quando cheguei aqui em Recife, mas não deu certo. Eu fiquei só, deixei e fiquei só e esperei o que Deus foi fazendo. Deus foi fazendo e Deus me tirou da igreja onde eu estava e me colocou na igreja onde eu conheci o meu esposo. E para honra e glória dele, a gente começou a caminhar, fazendo a obra junto como amigos. Ele era obreiro da igreja, eu era uma membro, e a gente começou a caminhar e Deus começou a falar. E ele recebeu uma profecia de uma mulher de Deus aí. Só que a profecia, ela testifica no nosso espírito quando é Deus e quando não é Deus. E simplesmente ele recebeu uma profecia no altar e eu disse, eu tô sentindo isso aqui no meu espírito, eu tô testificando, o Espírito Santo tá testificando isso no meu espírito. Essa profecia não é pra mim. E por que eu tô recebendo isso? E eu fiquei sem entender, e com pouco tempo depois eu fui começar a entender, né, o que Deus estava fazendo. E ali a mulher dizia pra ele, olha, meu marido tem 1,90 m de altura, né, uma bênção de Deus. Você quer saber quem é o homem? Converse com a esposa dele, que ele vai lhe dizer quem é, né? Então,
Eu não tenho o que reclamar. Deus me deu um homem que me ama, né? Um homem que faz de tudo, é um grude comigo, junto com a minha filha. E resumindo a história, Deus me deu um marido que eu tanto queria, um homem que me amasse de verdade, me tratasse como uma mulher, como hoje eu sou tratada, né? Deus me deu uma filha que, para quem não sabe, ela até 2 anos de idade, ela tinha os olhos azuis, foi ficando verde, depois foi ficando mel, agora que tá mel, ela tá com 3 anos, mas até 2 anos de idade, ela tinha os olhos bem azulzinhos, ela era bem branquinha, do jeito que eu quis, do jeito que eu sonhei. O meu marido não tem olho azul, mas também nasceu de olho azul, eu não sabia, minha sogra quem falou. Então eu quero te dizer o que com isso? Deus, ele tem propósito na vida de cada um de nós. Deus, ele tem os sonhos que ele coloca em cada um de nós. Então, o sonho que eu tinha dentro de mim de ter a minha filha branquinha dos olhos azuis não era meu, não era normal. Não foi eu, porque até os sonhos que nós temos, Deus é quem coloca no nosso, dentro de nós. Então, ele me fez sonhar a vida inteira com aquela criança que eu iria gerar, né? A minha história de Esther também é outro testemunho que eu tenho, que eu não tenho como contar aqui, porque é um testemunho muito longo. Então, irmãos, Deus, ele faz, ele realiza sonhos. Então, se você, a sua luta, o seu deserto hoje é para você ter um relacionamento, uma família, um casamento, não se permita ao inimigo ele usar pessoas para te oprimir, a tentar tirar a tua vida, que nem ele fez comigo. As pessoas acham, Vanessa hoje é apóstola, como assim? Não, eu tenho uma história por trás. Eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha vida de oração com o Senhor. Eu não caí aqui de paraquedas. Se Deus hoje me levantou, ele dizia para mim assim, a área que tu mais sofre hoje é a área que tu mais vai curar pessoas lá na frente. Então, já fazia dias que ele vinha me incomodando. Eu disse, Senhor, mas é complicado eu contar essa história ao vivo para todo mundo saber. Esse testemunho é muito forte para mim. Eu sabia que eu iria vir as lágrimas, porque é difícil, né? Coisas que você passa, que você acha que você nunca vai sair daquela situação ali, né? E Deus, ele cria refúgios para te trazer, te tirar tirar da lama, te levantar. E eu sei que ele vai fazer muito mais e que ele só começou agora, mas não é fácil. Então, o que eu digo, as mulheres, elas são muito sensíveis, né? As mulheres são muito sensíveis e infelizmente tem muitos, não todos, não generalizando tudo, mas alguns homens, eles se aproveitam disso. E eu vejo muitas jovens se desesperando, querendo se matar por conta de desespero. São gatilhos que o diabo, ele ativa na pessoa. E se a pessoa, ela não tiver o Senhor, né? Eu não tinha Deus, eu não tinha Jesus, mas eu clamava ali, eu tinha minha fé, né? Eu tinha minha fé ali, eu clamava a Deus, e aquele demônio, ele sumia, mesmo eu não tendo vida de jejum, de oração. E naquela agonia ali, eu clamava ao Senhor, e aquele cara, ele saía de junto de mim, assim, ele ficava, sabe? Quando eu falava em Deus, ele mudava. Então, o nome de Jesus, ele tem poder, porque até naquele desespero que eu passei, eu clamava pelo Senhor Jesus. Eu não tinha aceitado ele ainda, eu era muito nova, né? E eu digo, Senhor, eu estava hoje conversando com Deus, e eu com a minha filha, e ela dizendo, mamãe, tu é tão linda, mamãe. Ela gosta sempre de botar a mão assim no meu rosto, e quando ela me vê nas lives, ela diz, mamãe, você é tão linda. Ela sempre me fala isso, tanto para mim como pro pai dela. Então, assim, eu digo, Senhor, o que o Senhor fez por mim, se eu tivesse 10 vidas, eu te daria as 10, porque não tem nada que pague o que Deus fez por mim, que eu poderia não estar aqui para contar essa história, mas eu sei que Deus, através desse vídeo, ele vai alcançar jovens, ele vai alcançar vidas, né? E Deus, ele foi fazendo na minha vida e saiu dali. Eu achava que o ministério era só do meu esposo, nunca que passou na minha cabeça que Deus tinha um ministério na minha vida e que ele tinha essa promessa de ser pastor há muitos anos, mais de 20 anos atrás. E Deus foi falando, e eu disse, Senhor, eu vou fazer um jejum. E agora eu vou entrar na minha parte espiritual. Eu digo, Senhor, eu vou fazer um jejum para o Senhor destravar o ministério do meu marido. Olha que loucura o que eu fiz. Eu disse, eu vou entrar no propósito só de água, para o Senhor destravar o ministério dele, porque eu quero ver esse Jesus que cura. Eu quero ver esse Jesus aqui que liberta. Eu quero viver isso aqui. E eu não vivo isso. Por onde eu passo, eu só falácia.
E ali eu fiz o jejum. Eu nunca tinha feito um jejum prolongado. Eu fiz um jejum de 36 horas. Aleluia. 36 horas eu fiz o meu primeiro jejum prolongado. E fui num culto com ele. Eu disse, você vai num culto comigo? E quando eu cheguei naquele culto lá, Deus disse, chegou a hora de sair debaixo da cobertura dos homens, porque eu quero os dois na frente da obra. Eu fiquei sem entender, porque eu disse assim, eu fiz o jejum para Deus destravar o dele, Deus está destravando o meu. Nunca que eu pensava que somos um, né, automaticamente, mas eu não sabia que ele tinha um chamado para mim, né, e um chamado para ele, mas o ministério é um só. E Deus, ele colocou, o Espírito Santo colocou esse propósito do jejum no meu coração, e eu fui obediente, assim como eu tô sendo aqui nessa live. Tá me custando muito, mas eu sou obediente, e só Deus sabe o quanto me custou. Eu corri pra não fazer essa live aqui, mas eu sei que Deus, ele vai falar com muitas pessoas através dessa live, né? E ali eu fiz o jejum, e Deus, se não fosse Deus para falar com ele não ia, não. Eu não vou mentir que ele não ia. Se eu pedisse para ele, vamos sair desse ministério que a gente tá, ele não ia me ouvir nisso. Então eu entrei no propósito que o Senhor colocou no meu coração para o Senhor destravar o ministério. Só que foi vamos supor, foram um golpe que acertou, foi 2 fatias. Foi a minha e a dele. E ali Deus fez. No outro dia, Deus falou isso num dia. No outro dia, Deus disse, vou confirmar. No outro dia, Deus usou o vaso no outro culto e confirmou. E disse, é hora, o azeite vai descer. É hora de sair debaixo da cobertura espiritual que vocês estão e ficarem, caminharem. Porque a obra está na mão de vocês. E ali, ele não teve dúvida, falou com o pastor. Olha, Deus chamou, Deus fez assim, assim, assim. A gente saiu, pediu a bênção, saiu de lá numa boa, não teve problema. Nunca tivemos problema com o nosso pastor, que a gente tava, mas era necessário a gente sair. E a gente foi, e Deus disse assim, vou eu levantar alguém para ungir vocês. E a gente não pediu a unção a ninguém. Ninguém, irmãos, literalmente ninguém. Porque Deus é quem te apresenta. Deus é quem faz. Se ele tem uma promessa na tua vida, ele é quem vai cumprir. Ele vai usar um homem para fazer o propósito dele se cumprir na terra. Mas não precisa tu chegar para, vem cá, derrama aqui a unção que eu tenho uma promessa. Espera o tempo. E Deus, ele levou um pastor na nossa casa. A gente chamou um pastor para falar sobre uma história de uma documentação. E quando o pastor chegou na nossa casa, o pastor disse assim, olha, a gente veio aqui conversar sobre uma documentação, mas Deus está me dizendo aqui para eu ungir vocês. Aí eu disse aí, pastor, isso é confirmação, porque a gente já estava à espera. E ali, a gente não teve dúvida que era Deus falando, porque o pastor não conhecia a gente. O pastor não conhecia a gente. A gente tinha visto o pastor pela primeira vez. E o pastor foi e disse, Deus está mandando eu ungir vocês. Vocês já são pastores? Não, a gente tem só a gente só tem um culto evangelístico, né? Porque nessa altura do campeonato eu fui ativada no Espírito, né? E ali, essa ativação não ocorreu diretamente do céu. Existem vários caminhos, né? Assim, 2 caminhos. Ou você é ativado por impartição, com imposição de mãos, como o apóstolo Paulo ativou Timóteo, né? Ou diretamente no céu, você buscando. E eu, nesse período de consagração, de jejum, de oração, de busca, fui ativada e caí ali no poder, recebi da unção direto do trono, recebi choques elétricos nas mãos, nos pés. E no outro dia a gente fez o culto de evangelismo e para honra e glória do Senhor Jesus, todos que estavam no culto foram curados. E foi ali quando Deus começou a me usar na cura. E quando foi um pouco tempo depois, esse pastor foi na nossa casa falar sobre essa documentação, que era documentação, que a gente estava vendo como era que, se possivelmente a gente viesse abrir um ministério, como era que a gente ia fazer, tudinho. E esse pastor foi só dar umas instruções pra gente. E lá ele foi e fez isso.
disse isso, que Deus estava falando para ungir a gente, que marcasse e que iria ser ungido, que a gente ia ser ungido. Aí a gente aceitou, porque a gente já sabia o que Deus estava fazendo. E ali passou o tempo, com um mês depois, fomos levantados a pastores. Depois desse tempo, a gente começou a fazer obra. Por isso que eu digo, seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Então a gente pensou que o ministério ia explodir, que ia vir gente de todos os lados, e que a igreja ia encher de gente e tudinho. A gente se mudou para uma casa maior, para que aqui a gente viesse acontecer a obra, porque a obra acontece na nossa garagem, uma garagem grande para 2 carros. Então a gente fez tudo isso, e Deus olhando e vendo a nossa fidelidade. Mas não era só aquilo ali que Deus tinha pra gente. Deus não queria a gente só como pastores. Então hoje eu tô começando a entender por que Deus não explodiu com o ministério ainda, né? Porque existia algo a mais. Existia um chamado e a gente precisava chegar no chamado, que é o chamado apostólico. Então a gente começou a fazer os cultos, a fazer evangelização, e começamos a ser fiéis nisso. Fiel no pouco, que no muito Ele te colocará. E nós estamos sendo fiel a Ele. E foi um ano de muita intensificação de jejum, de oração, de santificação, de palavra, de leitura, de estudo, de ensino, de livros que a gente compra. Tudo isso acrescentando na nossa vida espiritual. E continuamos fazendo isso. E se passando o tempo, e por onde a gente passava e chegava, e Deus usou uma pessoa e disse para mim: você não é uma pastora, você é uma apóstola, você tem ministério, você tem chamado bivocacional, que é pastora e apóstola, né? Aí eu disse amém. E meu esposo ia para um monte, e Deus usou um vaso lá e disse: olha, vejo você com um cajado de apóstolo na mão. E começou a falar. E aí foi a gente esperando, sem pedir nada para ninguém. As pessoas acham: não, vem cá, vamos me ungir. Não, a gente não fez isso. Eu digo a você diante do Espírito Santo, nós não pedimos para ninguém nos ungir. Deus que levantou pessoas para nos ungir. E foi passando o tempo, e foi quando Deus incomodou o apóstolo, que hoje é nosso pai espiritual, o apóstolo Rodrigo. E ele disse: olha, Deus está mandando eu fazer algo. Deus me mostrou vocês um casal apostólico. Vocês têm que, vocês não podem ficar mais na unção pastoral, não. Vocês têm que ir para apostólica. E aí a gente, amém, a gente já sabia. Então a gente não pode dizer não para o que Deus quer pra gente. Eu disse tanto sim para tudo que não presta na minha vida, por que eu vou dizer não para as coisas que Deus quer pra mim? De jeito nenhum. Eu digo: eis-me aqui, Senhor. E ele a mesma coisa. No início ele teve uma resistênciazinha em relação ao meu chamado, porque ele achava que eu tinha que passar por aquela escadinha pentecostal que é dentro das igrejas. Primeiro você é diácono, depois primeiro você é auxiliar, depois diácono, depois missionário, depois, e aquela escadinha. Só que o ministério não são cargos, são pessoas. O ministério, os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, isso são pessoas. E muitas pessoas dentro das igrejas acham que isso é cargo. E muitos que se perdem nisso aí, como ele foi perdido também lá no início, no passado. Hoje ele já entende e que não é assim que funciona. Porque ele passou por tudo isso. Mas ele cresceu dentro da igreja. E não tinha como eu passar por tudo isso, porque eu não cresci dentro da igreja para iniciar lá que nem foi ele. Então Deus me chamou para curar pessoas, para libertar pessoas. Só que nesse processo, eu pulei uma parte que eu esqueci, o Espírito Santo me lembrou agora. Nesse processo que eu contei do meu testemunho, antes de eu casar,
Lembra que lá no início eu falei que eu abri portas no mundo espiritual para destruir com a minha vida, e aí o inimigo ele entrou e destruiu, fez um monte de coisa em relação à minha vida financeira, à minha vida sentimental, quase eu morro. Nesse período dessas portas espirituais que eu abri, eu trouxe para dentro de mim 7 demônios. O Espírito Santo disse: você esqueceu 7 demônios. E eu pulei para a parte do ministério agora. Só que aí eu passei pelo processo de libertação, porque eu aceitei Jesus. Passaporte para libertação é aceitar Jesus. Eu não tenho aqui vergonha de dizer não, porque fez parte da minha história. Eu sou liberta, né? Jesus me libertou para eu libertar pessoas. Jesus me curou. Jesus reentregou a minha alma toda, porque eu estava fragmentada no mundo espiritual, né? Você que não sabe o que é fragmentos da alma, você vai lá no nosso canal no YouTube e pesquisa lá, tá? Apóstola Vanessa Tavares, você vai lá e pesquisa lá, alma, fragmentos da alma, que você vai entender o que eu tô falando. E Deus me resgatou, né? Me limpou, me libertou e me deu uma família e me deu um ministério. E é assim que ele faz na tua vida. Agora tu tem que precisar ter paciência, né? Que nem eu tive. Ao total foram 7 anos para eu chegar aqui onde eu cheguei. Com você pode ser muito mais rápido, mas o meu processo eu tinha que ser tirada os carrapichos que existia. Então eu chegava no culto de libertação, o demônio, pá, tomava meu corpo, me jogava, falava um monte de besteira. Irmão, pensa que é fácil? Para chegar até aqui, eu chorei muitas lágrimas. Para chegar até aqui, eu chorei muito e ainda choro, mas hoje eu não choro mais como era antes, né? Eu choro em relação a quê? A me render, a me humilhar na presença de Deus, porque eu não deixo ninguém me humilhar não, viu? Não tem essa não, porque deu uma tapa na cara, dei a outra para dar, não. Nem assim não, né? É bem assim que funciona, não. Então, foi ali, passei por uma mão de líderes que não tinha a sabedoria, o conhecimento para expulsar o demônio de uma pessoa, porque a libertação ela tem que ser acompanhada, a pessoa tem que ser acompanhada. Manifestou alguma pessoa, um demônio na pessoa, chama logo o chefe, porque se não tirar o chefe vai vir o resto. Se a primeira pessoa que aconteceu tivesse chamado o chefe, eu não teria passado de um por um. Quem conhece o pastor Leonardo Salles sabe, ele foi a pessoa que Deus usou. Deus me levou para o Rio de Janeiro, depois que eu casei, para poder me libertar. E lá no Rio de Janeiro, uma pessoa que já sabia trabalhar com libertação há muitos anos, viu que existia ainda um demônio escondido, já era batizada com o Espírito Santo, já era casada. Por isso que eu digo que não tem nada a ver. A pessoa é só crente e não tem um demônio, não. Mentira, porque muitos que são batizados com o Espírito Santo tem sim. E eu digo que tem, porque eu era uma das pessoas que tinha, porque o Espírito Santo habita no nosso nível espírito, habita no nosso espírito, e o diabo, ele habita no nível da alma. Então ele atinge as nossas emoções. Então se você tá com brecha aberta, já é batizado com o Espírito Santo, tá fazendo coisa errada, tem demônio sim. Não adianta não, que não tem, porque tem que passar pelo processo de libertação. Agora, se você tá com a sua vida toda santificada, toda certinha diante de Deus, debaixo de muito jejum e de oração, não tem como o inimigo ele achar brecha para entrar na sua vida não. Agora, tá com o batismo com o Espírito Santo, teve batismo com o Espírito Santo, mas tá vendo pornografia, tá na fornicação, tá na promiscuidade, nem adianta, viu, meu amigo? Porque tem demônio atuando, viu? Tem, e muito. Então, eu estou aqui para lhe contar a verdade, a minha experiência, porque coisa boa é você ter o que contar. Entendeu? O que contar com experiência própria, sua vida, é o seu testemunho. Não tem como ninguém lhe roubar isso. Agora, é passar pelo processo. E o processo é doloroso, e foi doloroso, porque depois que eu me livrei de todo aquele peso, aquele ambiente espiritual, que eu vim para o ambiente de Jesus, ele disse, agora eu vou limpar ela.
eu vou limpar ela, eu vou batizá-la com o Espírito Santo. Enfrentei guerras espirituais, era panela voando para tudo que é canto dentro da casa, eu morava sozinha. Não tinha uma pessoa para me ajudar espiritualmente. Eu não tive uma pessoa, um mentor espiritual que tenha a sabedoria que eu tenho hoje na área de libertação para dizer, olha, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Eu não tive isso. O meu esposo não tem isso. Não teve isso. Tudo que nós sabemos hoje, por base de muito esforço, quartinho de oração aqui, se rendendo, se humilhando, aprendendo com o Espírito Santo. E eu passei guerras sozinha, aonde eu já tinha aceitado Jesus, estava guerreando pelos meus irmãos que estavam lá na vida toda desconcertada, e o inimigo, ó, furioso, as minhas panelas voavam assim, ó, e eu ficava maluca, com medo, porque eu dizia, o que é isso? Só sendo um demônio mesmo, e os demônios dentro da casa, ó, pra lá e pra cá, e eu tinha que 1h da manhã abrir a porta e expulsar o demônio, porque eu abria a porta, eu via num vídeo que tinha que se abrir a porta e expulsar o demônio, e quando eu fazia isso, parava, a paz reinava. Então, irmãos, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. Não pense que você vai lá na macumbeira só fazer uma consulta e vai ficar por isso mesmo, porque o que tá lá vai vir atrás de você. Não pense que vai ficar só por isso mesmo, não, porque eu estou aqui. O que quem tá falando aqui é a voz da experiência em relação a isso. Não é fácil. Não é brincadeira. O mundo espiritual, ele tá aí, ó. E ele é mais real do que o mundo físico. Porque quando Jesus disse assim, ó, haja luz e houve luz. O mundo físico foi criado a partir do espiritual. E eu vejo muitas pessoas que ficam brincando de ser crente, brincando com as coisas espirituais. Não, porque eu vou acender vela para não sei o que. Todo pacote de vela. Pega na caixinha lá. Tem um santo na frente. Tem uma entidade na frente. Que é santo, só Jesus é entidade. Então as pessoas ficam brincando, irmãos. Quem não viu essa live do início aí, volta quando eu terminar aqui, pega lá do início, porque eu sei que vidas serão tocadas através desse testemunho. Eu sei que pessoas vão me procurar para libertação. Tem que ser quebrado todo pacto. Tem que ser desfeito tudo que foi feito no mundo espiritual com seitas e demônios. E eu desfiz tudo. Tudo que eu fiz lá no início, com 18, 17 anos, eu desfiz depois que eu aprendi a me proteger, depois que eu aprendi a me mover no mundo espiritual. Só que eu não sabia que o meu ministério de ofício era o profético. Eu não sabia. Por isso que eu via e ouvia coisas. Por isso que eu era tão sensível. Eu chegava no ambiente, eu sentia tudo aquilo ali ao meu redor. Eu sentia quando tinha alguém triste. Eram palavras de conhecimento. Eu sentia quando tinha pessoas carregadas. E eu não sabia, porque eu não conhecia os dons. E quantos não sabem? Quantos estão cegos ainda espiritualmente? E existe muita coisa que tem que ser quebrada. Então eu quebrei tudo. Maldição hereditária, maldição de solteirice, maldição mandada, falada. Tudo isso é maldição que tem que ser quebrada. E como é que a gente quebra? Não é como, é quem. Alguém que entenda. Alguém que saiba. Alguém que viva uma vida com Deus. Alguém que tenha uma unção. A unção despedaça todo jugo. E para honra e glória do Senhor, eu estou aqui curada. Eu estou aqui liberta. Eu estou aqui ungida, fazendo a obra do Senhor, né? E eu sei que muitas coisas Ele vai fazer. Eu sei que muitas outras coisas Ele vai fazer. E é isso, irmãos. É um pouquinho da minha história que o Senhor, Ele me incomodou para eu contar esse testemunho. E eu tô aqui para fazer tudo que Ele quiser que eu faça. Ele vai me mandar pra nação, Ele vai me mandar para as nações, eu vou. Meu passaporte tá ali para eu ser renovado. Tô doida para renovar ele. Vou ter que pagar 200 e tal, mas eu vou renovar ele. Vou ter que tirar o do meu esposo vai ter que tirar o da menina, vai. E nós vamos fazer a obra.
Porque eu fui chamada para isso. E aonde ele disser para apontar, eu sei que ele paga a conta. Porque aonde ele aponta, ele paga. E é tudo para honra e glória dele. E eu sou grata ao Senhor por tudo que ele fez. Porque muitos não sabem do que eu passei para chegar até aqui. Tem até um hino, né? Que diz assim, ó. Vai compartilhando essa live. Porque Deus ele vai usar da tua vida aí para alcançar a vida de alguém que esteja precisando ouvir esse testemunho. Alguém que já passou ou passa por alguma coisa dessas que eu contei agora. Para a pessoa ser abençoado. Escuta a letra desse hino, porque Deus ele vai falar contigo. Kalina, para chegar... É isso mesmo. Pra chegar até aqui, muitas lágrimas chorei. E as pessoas acham que eu cheguei aqui de paraquedas. Alto preço eu paguei. Foi alto preço mesmo, viu? Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias. E novas experiências, conquistando a cada dia. Escuta aí, deixa Deus falar contigo. Tá até falhando a internet. Pra chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordada, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredo, com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Escolhido e ungido pelo meu Senhor, sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado nas mãos do Deus vivo, que em todo momento comigo Ele está. E com Ele vou até o fim, pois só Ele sabe tudo sobre mim. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci
Se nas orações, em segredos, com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conheço os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Porém Deus me ama, Glória a Deus. sou mais que vencedor. Glória a Jesus. Esse louvor, eu digo que essa mulher, ela fez ele pra mim. Então é isso, irmãos. Vai compartilhando. Eu vou deixar essa live lá no YouTube, salva, né? Porque eu sei que eu não sabia que eu ia chorar tanto. Mas eu sabia que iria ser marcante pra mim essa live. A partir da semana que vem, eu vou estar aqui nas lives à tarde, né? Vai começar o treinamento e estou aí, né? Fazendo o que o Senhor, Ele me chamou para fazer. Tanto eu como meu esposo, a gente vai começar, né, com o curso, o treinamento. Porque, para quem não sabe, os apóstolos, eles implantam igrejas e eles fazem discípulos, eles treinam pessoas. Então esse é o nosso chamado e nós estamos alinhados a Deus, né? Alinhados ao nosso propósito, ao nosso chamado, e estamos fazendo aquilo que o Senhor, Ele colocou no nosso coração para crescimento e aperfeiçoamento dos santos, para a obra dele. Então esse é, né, o testemunho que Deus, Ele quis que eu falasse para vocês. Então, quem não viu até o fim, volta ao início aí, porque possa ser que você tenha passado por alguma dessa situação e Deus, Ele vai falar com você. Se você quiser fazer parte do nosso treinamento, que vai se iniciar agora, dia 7, ainda dá tempo, estamos fechando uma turma, né? Estamos com uma turma já no WhatsApp, num grupo lá, você faz lá, chama lá, ou chama aí no... Sou de Recife, Kalina. Então, você pode me chamar no privado, se caso você tiver interesse em participar desse treinamento. Vai ser para teu crescimento espiritual, para tua vida espiritual. Então, nós estamos com a primeira turma aí aberta, né, pra gente fazer esse treinamento. Vai ser uma bênção, eu creio que é o primeiro de muitos, porque nós estamos em constante aprendizado e Deus, Ele vai fazer grandes coisas, né? Nós estamos aí também com o apóstolo Léo, a gente tá aprendendo com ele mais sobre os 5 ministérios, né? Porque a gente aprende a cada dia. Então, irmãos, vai lá, chama aí no privado, se tiver alguma dúvida, eu vou atender todo mundo. E a gente tá aqui para fazer a obra do Senhor. É fácil? Não é fácil, não. Tem luta, tem, mas tem vitória. E eu posso dizer para você hoje eu sou realizada, porque eu tenho na minha vida o que eu mais amo, né? Que é estar fazendo a obra do Senhor. Então eu sou feliz. E quando você é feliz fazendo o que você mais ama em Deus, você pode ser feliz com qualquer outra coisa. Porque se você não está realizado ainda, nem se encontrou com o Senhor e não está cumprindo o seu propósito em Deus, você não tem como ser completo. Mas quando você acha a sua identidade verdadeira em Cristo, a paz do apóstolo Johnny, então você fica realizado em todas as outras suas áreas, né? Então eu agradeço muito a Deus, né? Abaixo de Deus, ao meu esposo,
né? A minha mãe, que me ajuda muito, o meu marido e a minha filha, que é uma bênção, né? Eu digo que ela é ligada no 24/48 e eu consegui fazer essa live e Deus ele fez com que essa menina dormisse para poder eu fazer essa live, né? O pai dela já chegou do trabalho, então se ela acordou, ele tá com ela. Mas eu vou sair daqui com o coração grato, porque eu fiz o que Deus mandou eu fazer. E é isso, a gente tem que estar debaixo de obediência. Eu não queria contar, mas eu tive que contar. E eu tô tranquila, porque eu fiz o que Deus pediu pra eu fazer. E a gente fica tranquilo e satisfeito, né? Sei que Ele vai estar satisfeito comigo, né? Grato por eu ter falado. Eu não sei, eu só sei que pessoas irão me procurar, porque eu sei que vidas serão tocadas com esse testemunho, porque é forte. E de certeza tem alguém, sempre tem alguém precisando de um socorro. E eu tô aqui, né, pra ajudar quem vier me procurar, pra aconselhar, pra fazer quebra de laço de alma, pra fazer quebra de maldição. E a gente tá aqui pra fazer tudo isso. Amém? Então que Deus abençoe a todos que ficam aí até agora, né? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E que você envie essa live, eu vou deixar aí, vou deixar ela salva. Qualquer coisa, eu vou baixar ela e vou botar lá no YouTube. Qualquer coisa você pode me chamar, eu mando o link pra você no privado e você envia pra outras pessoas. Mesmo que a pessoa não tenha acesso ao meu Instagram, mas vai ter ao meu YouTube. E o nome do Senhor será glorificado. E espalhe essa live em todos os cantos das suas redes sociais, onde você estiver. Porque Deus ele vai fazer algo através desse testemunho, através da minha vida. Eu creio que nada disso é em vão, porque Deus não ia me fazer chegar a lembrar de toda essa situação, a chegar às lágrimas, a me expor aqui à toa. Existe algo por trás e eu não sei o que. Amém? Que Deus abençoe. E eu estou aqui para ajudar quem estiver precisando. Qualquer coisa pode me chamar aí no privado, porque eu vou responder. Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Bom final de semana.